Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui porque eu amo o Senhor, eu amo o Deus a quem eu sirvo e eu fui desafiada pela minha amiga Ana Paula, valeu Aninha, a mostrar que eu não me envergonho do Evangelho. Então, por esse motivo, eu quero falar um pouco do Evangelho, pois o Evangelho é a palavra de Deus, a Bíblia, e é o meio em que nós temos para conhecer a Deus. É o meio primordial e principal pelo qual Deus se mostra e se manifesta a nós. Então, eu quero falar um pouco sobre Deus e do quão Ele é bom. E eu quero começar citando o que fala lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 19, quando Jesus ele estava falando e em um determinado momento alguém o interrogou e disse: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus, ele antes mesmo de responder, ele corrige o homem e ele diz: "Por que me chamas bom? Se não há um que seja bom, somente Deus." Então Jesus, ele já conhecia a Deus. A Bíblia fala, a palavra de Deus, que ninguém nunca viu a Deus. No entanto, Jesus, ele estava com Deus e ele desceu a essa terra para cumprir um propósito e um plano. Então Jesus, ele conhecia a Deus, ele viu a Deus, ele conviveu com Deus e naquele momento, para aquele homem, ele diz: Deus é bom. Então, sem sombra de dúvida, isso já bastaria para que nós acreditássemos que Deus é bom. Mas não para aí. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, fala mais ou menos assim: "Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação." Então Deus, ele é bom, mas ele não era bom somente para Jesus e nem somente no tempo em que Jesus estava sobre essa terra. Deus continua sendo bom e ele está pronto, ele está disponível para fazer na sua vida aquilo que você necessita. E aí talvez você se questione: Raquel, mas por quê? Eu tenho precisado de tanta coisa, eu tenho pedido e essas coisas não têm chegado. Primeiro, porque Deus, ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, isso é bem verdade. Mas pela sua palavra, nós conhecemos os seus princípios e Deus não age fora de seus princípios. Então, talvez você possa estar pedindo algo que vai contra a vontade de Deus. E para isso é necessário que nós conheçamos a Deus, porque a Bíblia também fala que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, nós receberemos. No entanto, diz que se nós pedirmos bem, nós receberemos. Esse detalhe de dizer se nós pedimos bem, entre linhas está dizendo se nós pedirmos de acordo com a vontade dele. Então, eu posso abranger muitas coisas. Vários podem ser os motivos de você estar pedindo e não receber, e um deles pode ser a fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa que não é muito agradável para nós, porque nós queremos muitas vezes que Deus se mova a partir da nossa necessidade, mas não é assim que Deus se move. Deus se move a partir da nossa fé. A Bíblia fala no livro de João que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não dá para querer que Deus se manifeste, que Deus se mova por causa da sua vontade. Simplesmente é necessário que você tenha fé, é necessário que você creia. A Bíblia também fala que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe, e então a esses Deus se manifestará. Certa vez eu ouvi uma frase de uma amiga, a qual eu aprendo muito com ela, e ela disse o seguinte: as pessoas têm de mim o que elas cativam. E da mesma forma acontece com Deus. Nós temos de Deus aquilo que nós buscamos, aquilo que nós procuramos. O quanto nós nos dedicamos para conhecê-lo, para aprender dele, é o quanto nós recebemos de Deus. Não se engane, Deus se manifesta e ele se manifesta verdadeiramente, mas ele precisa que nós tenhamos um coração inclinado a ele. E eu quero finalizar aqui dizendo que não dá para você conhecer esse Deus em toda a sua plenitude se você, primeiramente, aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Tem que ter esse pré-requisito. Aí você pode dizer assim: por quê, Lia? Porque aprove a Deus. A Bíblia fala que Deus deu a Jesus o poder de dar filhos a ele.
mas por meio de Jesus. Então, por meio do sacrifício que Jesus fez, nós aceitamos, cremos e nos tornamos filhos de Deus. E a partir daí nós gozamos de todas as coisas que um filho goza. A Bíblia fala lá em Tiago 1,17, quando eu citei, que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes. Essa referência Pai das luzes significa Deus, é sinônimo. E quando ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, é porque Deus está verdadeiramente pronto a nos dar tudo de bom e tudo de melhor que nós precisamos, que nós quisermos até. Porque Deus, como um pai, ele quer satisfazer. Você já viu um pai natural não dar ao seu filho algo de que ele necessita? Se ele pode, e Deus pode todas as coisas, então a vontade de Deus é nos dar tudo que nós necessitamos, mas nós precisamos tê-lo como pai. E nós precisamos obedecê-lo e nós precisamos conhecê-lo. Então, eu te desafio, você que está aí me assistindo, seja você crente evangélico, católico, não sei o que você se denomina, crente ou descrente, não sei. Mas eu te desafio a conhecer esse Deus, porque Ele é um Deus de excelência, porque Ele é um Deus maravilhoso. E eu quero que você prove que tudo aquilo que tem na palavra é verdade, assim como eu tenho provado e como outras pessoas têm provado, porque isso não se restringe a mim, eu não sou mais especial do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer atender a toda a humanidade da mesma forma. Então, busque esse Deus, é o que eu tenho para te desafiar, sabe? Procure-o, conheça-o. E para lançar mão, né, para deixar aí que as coisas prossigam, eu quero lançar esse desafio para 3 amigas, para 2 amigas, desculpa, e um amigo, que é a Yasmine Pinheiro, o outro é o Davi Primo e a outra é a Karine Bruno. Essas 3 pessoas são pessoas em quem eu tenho muita admiração. A Yasmine é uma grande mulher, é uma mulher que, independente das situações, eu a vejo alegre, e então eu posso ver que verdadeiramente a alegria de Deus está nela. E eu quero, Yasmine, que outras pessoas possam receber da graça de Deus sobre a sua vida através das coisas que você tem a compartilhar, porque eu sei que você tem muitas coisas a compartilhar. O Davi Primo, porque eu sei, Davi, o quanto você tem crescido, eu tenho visto, e eu sei que mais do que, aliás, os meus olhos veem muito menos do que aquilo que realmente há dentro de você, o quanto você tem crescido. E se o que tem por fora já tem sido notável, eu imagino que deve ter por dentro de tanto crescimento que eu acredito que você já tenha. Então, cara, compartilha também dessa palavra, tá? E a outra pessoa é a Karine Bruno, que tá com um bom tempo que eu não a vejo, desde que ela teve neném. Eu sei que ela deve estar cuidando do neném dela, com um monte de coisas para fazer, mas Karine, eu sei que Deus tem uma unção sobre a sua vida. Eu cresço muito com os seus textos e eu quero que você também possa influenciar outras vidas, impactar outras vidas a partir daí, da sua casa mesmo. Então, passo o desafio para vocês. Em 24 horas, galera, lancem o vídeo de vocês, e caso não, eu espero a minha Bíblia, eu espero o meu presente, tá certo? E é isso aí, galera. Foi uma honra estar aqui, poder falar isso com vocês. E se alguma dúvida ficou, se algum questionamento ficou, pergunta em box, pergunta aí na mensagem, do jeito que você quiser. Eu vou ter o maior prazer de responder. Todas as coisas, a palavra nos esclarece. Então, por meio dela a gente vai entender tudo. Aos poucos, mas vai dar tudo certo. Obrigada mesmo pela atenção. Um beijão. E até mais.